Teste áudio. Boa tarde. Ok? Podemos? Então, boa tarde a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer a vocês que conectaram na nossa segunda teleconferência do G100. Hoje, a teleconferência G100 na web vai ter como temática atividade física para o idoso, né? Para falar sobre isto conosco, nós temos aqui o professor Denilson, do Departamento de Educação Física da Universidade. Temos também conosco aqui hoje, para nos ajudar com as perguntas e moderações aí, a Camila, também profissional de Educação Física formada pela Universidade, né? Então, agradeço especialmente por todos vocês que conseguiram se conectar a nós em uma sexta-feira à tarde. Passo agora imediatamente a palavra ao professor Denilson para que possa proferir a sua conferência sobre a temática. Boa sorte, Denilson. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para dividir a nossa experiência com o trabalho de atividade física para idosos. Gostaria de agradecer ao Grupo G100 por essa oportunidade em proferir essa teleconferência para vocês. Como a professora Mara disse, a nossa temática, atividade física para o idoso, nós vamos iniciar falando a respeito do movimento humano. Por que o movimento é tão importante na nossa vida? O movimento ele é importante porque ele é a própria vida. O indivíduo que não se movimenta, ele tem dificuldade em interagir com o ambiente, interagir com as pessoas. Então, o movimento é a vida. Através do movimento é que nós nos mostramos presentes no dia a dia. Há uma citação interessante de uma autora, uma estudiosa na área do envelhecimento, que ela fala que muitas pessoas, muitos idosos, pela perda da sua função, acabam perdendo o movimento e acabam se aprisionando no próprio corpo, né? E isso pode trazer consequências importantes para a saúde e qualidade de vida do indivíduo idoso. Então, através do movimento, através do nosso corpo, é a maneira concreta de estarmos presentes no nosso mundo. E a interação com o ambiente. Através do movimento, nós vamos conseguir interagir com o ambiente, interagir com as pessoas e uma interação consigo mesmo. E esse movimento, ele não tem as mesmas características exatamente em todas as fases da vida. Ele se modifica no nosso ciclo da vida. Por exemplo, um bebê ele tem uma característica de movimento diferente, a criança também. Normalmente, nas idades mais jovens, nós nos movimentamos muito mais, e essa movimentação, essa nossa atividade do dia a dia, a nossa atividade física vai se diminuindo, chegando a diminuir de uma maneira bastante importante no nosso processo de envelhecimento. Por que isso acontece? Isso nós vamos comentar no decorrer da nossa apresentação. O processo de envelhecimento ele é caracterizado por diversas alterações no organismo do indivíduo que pode afetar a dimensão física desse indivíduo. Por que a dimensão física ela passa a ser tão importante nesse contexto do envelhecimento? Porque o indivíduo fica vulnerável com o passar do tempo, dependendo do seu estilo de vida, e ele pode ter dificuldade para manter as suas atividades do dia a dia, por falta do movimento. E tendo dificuldade para se movimentar, outras atividades, outras dimensões, elas podem ser afetadas. Por exemplo, a cognição. Um indivíduo que quase não sai de casa, um indivíduo acamado, por exemplo, ele interage menos com as pessoas, ele exerce menos a sua função cognitiva. A sua saúde psicológica também pode ser afetada, a sua interação social, a socialização, ela pode se modificar e até, em alguns casos, a sua espiritualidade. Portanto, o movimento é importante para a sensação de bem-estar e a autopercepção de bem-estar do indivíduo.
Fatores como genética, estilo de vida, fatores ambientais, eles são importantes e determinantes na qualidade do nosso envelhecimento, esses fatores irão influenciar a nossa dimensão biológica, a nossa saúde biológica, psicológica e as nossas interações sociais. Quando há alterações importantes nessas dimensões, o indivíduo perde a sua capacidade de reserva e, com isso, ele se torna mais vulnerável, tendo dificuldades para enfrentar todas as situações do nosso dia a dia, os estresses do dia a dia que todos nós estamos sujeitos. Então, o indivíduo tem uma diminuição, pode ter uma diminuição importante e, com isso, afetar, inclusive, a sua saúde física e sua saúde psicológica. O envelhecimento ele é caracterizado, do ponto de vista biológico, por 3 tipos de alterações. As alterações estruturais, que, por sua vez, poderão modificar a capacidade de exercício do indivíduo, e essa capacidade de exercício influenciar na função do indivíduo. Dentre as alterações estruturais, há uma diminuição da reserva funcional. Todos nós somos dotados de uma importante reserva para que nosso organismo possa funcionar adequadamente. Então, nós temos força muscular e massa muscular em excesso no que eu digo assim, algo a mais para manter as nossas atividades, que a gente não dependa. Se eu tiver que subir e descer um degrau, eu tenho força suficiente a mais, inclusive, para realizar essa atividade. Então, isso nós podemos pensar em todos os nossos sistemas, né? Então, nós temos uma reserva dessa condição física. Com o passar do tempo, nós vamos diminuindo essa reserva, principalmente ela pode ser acentuada pelo estilo de vida inativo do indivíduo. Há alterações na composição corporal, uma tendência de diminuição da musculatura e aumento da massa de gordura, que pode ser nocivo à saúde do indivíduo. Nós vamos ter alterações no sistema cardiorrespiratório e no sistema neurológico, que irão afetar principalmente atividades de equilíbrio, coordenação motora do indivíduo. Quando a nossa estrutura é alterada, nós vamos também alterar a capacidade de exercício. Quando o indivíduo perde reserva funcional, normalmente ele diminui a sua capacidade aeróbica, que é muito importante para as atividades de caminhar, de subir degraus, atividades de longa duração, média e longa duração. Diminui força muscular, a flexibilidade, ou seja, a mobilidade, e as capacidades neuromotoras, equilíbrio, coordenação, agilidade, tornando-se mais lento. Quando eu diminuo estrutura e capacidade de exercício, a minha função vai ser alterada. O indivíduo diminui a capacidade para coordenar movimentos, ele se torna mais lento na sua marcha, ou seja, diminui a velocidade de marcha, que pode ser um indicativo de fragilidade, pode ter alterações posturais devido à fraqueza muscular, diminui o nível de atividade física, se torna mais inativo, até por indisposição física mesmo, devido às alterações que já foram citadas, e há um aumento no risco de quedas, de incapacitação física, devido a essa maior fragilidade física que pode ocorrer. E diminui, de uma maneira geral, a capacidade funcional, ou seja, a capacidade de realizar as suas atividades do cotidiano.